Já viu essa treta antes, né? Dois gigantes brigando para ver quem manda no mundo, igualzinho à Guerra Fria. Mas esquece tanques, bombas atômicas e espiões de filme. Agora a guerra é silenciosa, digital e muito mais perigosa. Estados Unidos e China estão em um embate feroz, e o campo de batalha não é o Vietnã nem a Coreia, é a tecnologia. Quem dominar a inteligência artificial, os semicondutores, os carros elétricos e as redes sociais, vai ter a economia mundial no bolso. E essa disputa não tem nada de competição saudável. O buraco é mais embaixo. Os caras não estão só tentando ser melhores um que o outro. Eles estão tentando aniquilar o adversário. Bloqueios comerciais, espionagem industrial, sanções, golpes estratégicos, tudo vale. E não vem com essa de que concorrência é boa para o mercado. Isso aqui não é Coca e Pepsi brigando pelo seu refrigerante do almoço. Isso é um embate direto pelo poder absoluto. É por isso que já tem gente chamando essa treta de Guerra Fria 2.0. Só que tem um detalhe. Na Guerra Fria original, os Estados Unidos esmagaram a União Soviética sem precisar dar um tiro, só com poder econômico e tecnológico. Mas será que agora eles conseguem repetir o feito? Porque, diferente da falida URSS, a China tem grana, tem cérebro e tem um plano muito bem traçado. E aí, quem vai levar essa? Ou será que essa guerra vai se arrastar por décadas, sem um vencedor claro? O mundo inteiro segura a respiração, enquanto os dois gigantes trocam socos invisíveis. A única certeza? Ninguém sai ileso dessa briga. Tá achando que essa guerra é equilibrada? Que nada. Aqui é um choque de estratégias completamente opostas. De um lado, o caos inovador dos Estados Unidos. Do outro, o planejamento milimetricamente calculado da China. Quem leva a melhor? Vamos aos fatos. China. O jogador frio e calculista. A China não dá ponto sem nó. Eles têm um plano, e um plano bem claro. Até 2049. Dominar o mundo em tecnologia e influência global. E se tem uma coisa que eles fazem bem, é seguir roteiro. Diferente dos Estados Unidos, que se movem conforme o vento, os chineses já traçaram cada passo dessa guerra. O resultado? Eles já estão formando mais da metade dos melhores pesquisadores de inteligência artificial do mundo, enquanto os Estados Unidos ficam com apenas 18%. É simples. Mais cérebros pensando, mais chances de inovação. E se tem uma coisa que a China tem de sobra, é gente. O problema? O regime chinês não permite questionamentos internos. Se alguém perceber que a estratégia está errada, não tem espaço para contestar. Isso significa que, quando um erro acontece, o estrago pode ser grande antes de alguém ter coragem de corrigir. Afinal, ninguém quer ser o louco que bate de frente com Xi Jinping. Estados Unidos, o poder do dinheiro e do improviso. Já os Estados Unidos jogam de outro jeito. Eles não têm um plano de longo prazo como a China, mas têm dinheiro. E dinheiro resolve muita coisa. As Big Techs americanas, Amazon, Google, Meta, Microsoft, estão despejando mais de 1,8 trilhão de reais só em inteligência artificial em 2025. É grana para fazer qualquer um tremer na base. Fora isso, os Estados Unidos têm um trunfo que a China não tem: um mercado livre e flexível. Se uma estratégia não funciona, eles mudam na hora. Se uma empresa trava, outra assume o lugar. Esse jogo dinâmico já provou ser eficiente várias vezes, mas aqui vem o grande erro dos Estados Unidos: a política anti-imigração. Como assim o país que mais depende de mentes brilhantes do mundo inteiro agora está dificultando a entrada de gente talentosa? É um tiro no pé monumental. Enquanto isso, a China está formando os melhores profissionais do planeta e mandando eles para o campo de batalha. Quem leva essa? De um lado, temos a disciplina chinesa, que pode garantir um avanço consistente e implacável. Do outro, temos o dinamismo americano, que pode gerar inovações explosivas e inesperadas. Mas a pergunta é: será que a China consegue manter sua estratégia rígida sem que o sistema trave?
Ou será que os Estados Unidos vão conseguir improvisar seu caminho para a vitória antes que seja tarde demais? No fim das contas, a guerra está pegando fogo e ninguém pode se dar ao luxo de piscar. Lembra quando a União Soviética meteu o Sputnik no espaço antes dos Estados Unidos e deixou a NASA em choque? O pânico foi tanto que os americanos correram para criar a Apollo e anos depois fincaram uma bandeira na Lua só para esfregar na cara dos soviéticos. Agora parece que a história está se repetindo, mas com chips e inteligência artificial no lugar de foguetes. O grande susto da vez? DeepSeek, uma IA chinesa que pegou os Estados Unidos de calças na mão. Enquanto os americanos se achavam os donos da brincadeira, a China mandou um recado claro: a gente também sabe jogar esse jogo, e bem. Mas se tem algo que os americanos aprenderam lá atrás, com o Sputnik, é que não dá para ficar confortável enquanto o inimigo avança. A diferença é que, naquela época, bastava um projeto megalomaníaco como a ida do homem à Lua para mostrar quem mandava. Agora, a briga é muito mais complexa e pulverizada. A China não está só investindo em IA. Eles estão atacando em várias frentes ao mesmo tempo: semicondutores, carros elétricos, redes sociais, telecomunicações. É TikTok contra Instagram, BYD contra Tesla, Huawei contra Apple. Cada setor é um campo de batalha e os chineses estão conquistando território. Mas calma lá, porque os Estados Unidos ainda têm cartas na manga. Eles continuam sendo os donos dos chips mais avançados do planeta. E sem semicondutores de ponta, nenhuma IA funciona direito. Só que a China já percebeu isso e está correndo atrás da própria independência tecnológica. Se eles conseguirem romper essa barreira, aí sim os americanos podem entrar em desespero. Agora vem a pergunta que não quer calar. Será que os Estados Unidos vão conseguir dar o troco, igual fizeram com o Sputnik? Ou a China vai engatar uma sequência de golpes e levar essa guerra no nocaute? O que já dá para afirmar com certeza é que essa disputa não vai terminar sem uma ruptura drástica. Na história, nenhum império caiu de boa. Sempre teve um grande evento que mudou tudo. E se essa guerra tecnológica for o começo do fim da supremacia americana? Enquanto China e Estados Unidos brincam de ver quem tem o maior processador, o resto do mundo segura a respiração. A verdade é que essa treta não é só deles. Qualquer movimento nessa guerra bate direto no nosso bolso, no mercado de trabalho, na economia e até na forma como usamos a internet. Quer um exemplo? Lembra quando os Estados Unidos resolveram dar um chega pra lá na Huawei e bloquearam o acesso da empresa aos chips americanos? Resultado: o preço dos semicondutores disparou, afetando de celulares a carros e até videogames. Se os Estados Unidos impõem sanções, o mundo todo paga a conta. Agora imagina se a China resolve dar o troco de verdade. E se amanhã o governo chinês restringe a exportação de terras raras? Pois é, os mesmos minérios usados para fabricar baterias, eletrônicos e até armas. Os Estados Unidos desabam, a Europa treme e nós aqui ficamos no fogo cruzado. O futuro não é para fracos. O problema é que ninguém controla os rumos dessa guerra. E quando os gigantes brigam, os pequenos sofrem. O que já dá para prever? Mudanças bruscas, crises inesperadas e uma possível reconfiguração total da economia mundial. O pior cenário? A China alcança uma independência tecnológica completa e começa a ditar as regras do jogo, deixando os Estados Unidos desesperados para recuperar o domínio. Aí, meu amigo, ou os americanos inventam uma jogada genial, ou entram em modo pânico total. O melhor cenário? Nenhum dos dois vence de lavada, e o equilíbrio entre as potências evita que o mundo entre em colapso. Mas sejamos realistas. Alguém sempre perde feio numa guerra. A pergunta que fica: estamos prestes a ver o Império Americano ruir e a China assumir o trono? Ou será que os Estados Unidos vão dar a volta por cima e mostrar mais uma vez que dinheiro e influência ainda mandam no jogo? O que quer que aconteça, uma coisa é certa: o mundo que conhecemos hoje não vai ser o mesmo daqui a alguns anos. E goste ou não, todo mundo vai sentir o impacto dessa guerra.
Vocês estão ligados aqui no nosso canal de notícias. Aqui, quando a gente vê pegando fogo, jogamos mais gasolina, sempre trazendo as notícias mais quentes e bizarras do dia a dia. Não vacila, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem e você faz parte dessa parada.